a primeira parte do debate dos cursos. Segunda parte, nós vamos ver o tempo de preparação, né? Tempo de preparação e proposição. Na terceira parte, nós vamos ver pontos de informação ou apátice. E, por fim, na quarta parte e última, né? Na quarta e última parte do debate, a avaliação do debate é o veredito. Composição. O debate é composto originalmente por 8 debatedores, distribuídos em 2 bancadas. 4 alunos de defesa de um ponto de vista, grupo que pode ser denominado de governo, e 4 alunos que se opõem ao ponto de vista apresentado. Cada uma das bancadas possui 2 duplas. Agora, nós vamos para os discursos. Nessa adaptação, começaremos com um representante de um grupo que pretende provar que Capitu cometeu adultério, membro do governo. Então, a gente vai ter um aluno, um representante da defesa. Ele vai começar fazendo o quê? Ele vai começar a fazer a defesa, né, a favor do adultério de Capitu. Ele vai ser o debatedor, o primeiro debatedor que vai fazer a apresentação. Nessa abertura, a gente tem a apresentação da proposição e o caminho da argumentação. Aí depois tem o primeiro auxiliar que vai debater, o primeiro auxiliar contra o adultério da Capitu, que vai debater com o primeiro debatedor. Ele vai refutar, na verdade, esse argumento do primeiro debatedor. Depois vai acontecer a apresentação de quem é contra, né, da oposição. E aí o primeiro auxiliar de quem é a favor, ou seja, do governo, vai refutar o argumento dado por quem está na oposição. Este primeiro auxiliar da defesa vai contestar o primeiro debatedor da oposição. Depois, o primeiro auxiliar da oposição vai contestar o argumento do primeiro debatedor da defesa. Depois, o segundo auxiliar vai contestar o primeiro auxiliar. O segundo auxiliar vai contestar o primeiro auxiliar. Depois, logo em seguida, o segundo auxiliar vai contestar o primeiro auxiliar da defesa. Em seguida, o terceiro auxiliar vai contestar o segundo auxiliar da oposição. Então, é um esqueminha de cruz aí. E, por fim, o terceiro auxiliar da oposição vai contestar o segundo auxiliar da defesa. Certo? E quanto tempo isso dura? Bom, isso vai ter uma duração de mais ou menos 10 minutos. Uma dica importante, se algum dia vocês que estiverem assistindo o vídeo forem participar de algum debate regrado, no debate regrado, tem algumas dicas. Por exemplo, pode trazer fichas para ler os argumentos, geralmente, né? O importante de um debate regrado não é chegar a uma conclusão em si. O mais importante no debate regrado é você argumentar bem e pensar como a oposição pode me rebater para que eu formule argumentos mais fortes que a oposição. Então, por exemplo, se eu defendo que Capitu traiu, eu tenho que sustentar a minha argumentação. Então, eu tenho que dizer que eu tenho que procurar referências nos livros, indicando que ela realmente traiu o Bentinho, que realmente traiu o Dom Casmurro. E eu tenho que pensar como que a oposição, ou seja, quem está defendendo que ela não traiu, como que eles podem me rebater. Se existe alguma informação contida no livro, ou alguma cena específica no livro, que conduza à dedução de que o Bentinho, ele realmente tem alguma paranoia na mente dele, e que ele criou um cenário para imaginar que a Capitu traiu. Então, esses são os pontos principais para a participação em um debate regrado. Tem que sustentar a sua argumentação, argumentar bem, e pensar como é que a oposição pode te rebater para você formular argumentos mais fortes. Quem é juiz, num debate regrado, deve avaliar 3 critérios importantes, que é a adequação com as refutações. Então, você vai ter que avaliar se os grupos da defesa e da oposição, se eles estão realmente seguindo as regras de um debate regrado, as regras do debate proposto na sua aula de itinerário, por exemplo. Por exemplo, a gente está falando aqui de critérios propostos no meu debate, no debate escolar, né? Então, assim, a gente já viu aqui que quem vai debater, quem vai participar do debate, os debatedores, né? Eles têm que respeitar o limite de tempo.
Então, eles têm que respeitar o término do primeiro minuto, o término do quarto minuto, o término do quinto minuto. Eles têm que respeitar a oposição, né? Eles têm que provar a afirmação deles. Então, tem tudo isso. Tem que ser a adequação com as refutações. O segundo ponto é a aceitabilidade, é verificar se o argumento é aceitável ou não. Se foge, se é fora do contexto, ou se ele está realmente sustentável ali, se ele é sustentável, se ele está sustentando ou se é algo só para encher linguiça. E o terceiro critério é a coerência com o debate regrado. Então, tem que ver se está coerente com a estrutura do debate regrado. Se tem essa composição de discurso, se realmente tem uma dupla aqui que defende, uma dupla da oposição. Se este auxiliar, ele vai compor, sustentar o seu argumento refutando o do primeiro debatedor, se este vai refutar este. Não pode haver a discussão, por exemplo, entre o primeiro debatedor e o terceiro auxiliar. Não, tem que ter coerência com esse debate regrado. Certo? E, principalmente, né, por exemplo, todo debate regrado, ele vai ter uma base onde sustenta todo o debate. Então, a base, por exemplo, deste que a gente está discutindo, é a base onde se sustenta a infidelidade conjugal de Capitu no livro Dom Casmurro. E aí, dentro deste tema, a gente tem quem defende e quem se opõe. Aí a gente vai ter que, o juiz vai ter que verificar se há coerência com essa estrutura, certo? Então, essa é a parte mais importante para você saber aí participar, né? Ter uma ideia desse debate regrado, se você vai, de repente, participar de um debate regrado. Ter isso em mente é muito importante. É assim. Bom, então vão ter grupos para serem defesa e oposição. Agora, e o juiz? Os alunos que forem escolhidos para serem juízes, né? Vão entrar em grupos diferentes de discussão. Que aí, eles vão se adequar a esses 3 critérios que eu disse agora há pouco, que são adequação com as refutações, coerência com o debate regrado e aceitabilidade. Aí eles vão ter que entrar nesses grupos de discussão, certo? Para poder fazer a avaliação do debate e, por fim, dar o veredito. Deve-se evitar a entrada de 2 componentes do júri no mesmo grupo, apenas um membro do júri para cada grupo. Uma característica marcante do modelo de debates é que os debatedores não escolhem suas posições, ou que vão defender ou atacar no debate. As 4 duplas são sorteadas. O fato de as teses serem sorteadas faz com que, muitas vezes, os debatedores tenham que defender argumentos e posicionamentos que contrariam as suas convicções pessoais. Por isso, o mais importante de um debate regrado é realmente você argumentar bem e ver a tese que você irá defender. Porque a tese que você vai defender nem sempre será o que você realmente acredita. Se for nítido que os grupos já têm opinião inarredável, é melhor não propor a defesa de outro ponto de vista. Vamos então para pontos de informação ou apartes. Quando um orador expõe, o representante da bancada opositora pode lhe solicitar a palavra, levantando o braço e ou levantando da cadeira. O debatedor que está discursando decide se deve conceder o aparte, caso opte por conceder. E em que momento o solicitante terá a palavra. O aparteador pode fazer uma pergunta ou mesmo um esclarecimento no tempo máximo de 15 segundos, então é um tempo muito curto. Não há réplica. A intervenção do opositor só pode ser feita uma vez. Após responder a pergunta, o expositor segue seu discurso, não retornando mais a palavra ao oponente. Então, só pode haver uma interrupção em cada explanação. Então, enquanto o orador está falando, o primeiro debatedor da oposição, ele está quietinho. Aí, se ele quer falar alguma coisa, ele vai ter que levantar a mão, o braço, ou se levantar da cadeira, né? E aí, este debatedor que vai decidir se ele vai conceder essa parte para esse debatedor ou não. É importante que os alunos permitam essas intervenções. Por quê? Pois gerará não só um engajamento dos colegas durante as discussões, como também um aprofundamento do tema. Os apartes só podem ser solicitados entre o segundo e o quarto minuto de cada discurso. Então, isso também é um critério que quem vai ser juiz vai ter que avaliar também, porque tem que ter coerência com tudo isso. Senão, vai virar uma baderna e não vai ter regra nenhuma nesse debate. Certo. Agora vamos para o final, que é a avaliação do debate, o veredito. A avaliação do debate é feita por júri composto, geralmente por 5 ou 7 alunos. Eles têm a função de dar o veredito sobre o que foi discutido. Os membros do júri acompanharam atentamente as discussões que ocorreram, fizeram anotações, estão aptos para julgamento imparcial. Então, o que acontece? Dentro dos 3 critérios que eu citei para vocês, vou retomar de novo, adequação com as refutações, aceitabilidade, verificar se o argumento é aceitável ou não, e a coerência com o debate integrado, esses 3 pontos,
eles devem ser avaliados pelos membros do júri, certo? E como que esses membros do júri vão avaliar? Fazendo anotações durante o julgamento, e eles têm que ser imparciais. Não pode colocar a sua questão subjetiva, seus princípios morais. Não pode colocar o que você acredita sobre a infidelidade conjugal de Capitu e o Dom Casmurro. Não. Vai ter que ser em relação ao debate em si, às refutações, à defesa e à oposição, os argumentos, como é essa sustentabilidade da argumentação, enfim. Pode haver a explanação de mais de um membro. Os jurados devem ter por base a avaliação da capacidade de argumentação e convencimento durante os debates. Os avaliadores devem, portanto, evitar inclinações pessoais. Então, a gente não pode falar, eu acredito que a Capitu traiu realmente, então eu concordo com esse grupo tal. Não. Vai ter que avaliar com outro olhar, com outro aspecto. Coloca um óculos diferente. Literalmente. Vai ter que avaliar de uma outra maneira. Avalia de uma maneira geral, verificando as refutações, a base, a estrutura, as argumentações, a sustentabilidade desses argumentos e como a defesa se opõe à oposição e como a oposição se opõe à defesa. E não com os critérios do livro, propriamente dito. Espera-se que sejam críticos em relação à argumentação dos debatedores. Após o primeiro veredito, haverá outra votação, a de todos os alunos, que pode ser feita por mentimeter, cédula, post-it, etc. Após esses processos, aí o seu professor, né, que vai fazer esse debate com você, fará a avaliação final do desempenho dos grupos durante o trabalho. Então, assim, esse vídeo aqui, ele foi montado basicamente para quem vai participar de um debate regrado e precisa de uma mãozinha ali para entender um pouco mais sobre o que é, como que deve agir em um debate regrado, enfim. Se você, então, não vai fazer parte do júri, né? E aqui eu dei um enfoque geral no júri. Mas, assim, dica para você que vai ser da defesa ou da oposição. Na hora de fazer a abertura, apresenta a sua proposição, apresenta o seu argumento e já coloca o caminho da sua argumentação. Você já coloca, assim, tipo, um exemplo, tá? Capitu traiu. E aí você já vai discorrer um pouquinho, por uns 15 segundos, acredito eu, mais ou menos, né? Ou 2, eu não sei, de repente, como é a dinâmica da sua sala. Mas, enfim, apresentar essa proposição, Capitu traiu, e já vai para o caminho da argumentação, já vai discorrer sobre isso. Como? Apresentando fatos, argumentações, as cenas do livro, por exemplo, Capitu guardava suas finanças, e aí ela consultava sempre o Escobar, e talvez, não usa talvez, tá? Mas aí você coloca do jeito da argumentação, né? Tem que ser umas refutações dissertativas argumentativas, de preferência, porque você vai falar, discorrer sobre o seu argumento. Então, você tem que ser objetivo e mostrar os fatos da sua argumentação. Por exemplo, Capitu guardava suas finanças e ela sempre pediu conselhos para Escobar, porque um dia eles iriam sair da cidade, viajar para Portugal, um exemplo, e deixar Bentinho sem nada. Por isso, ela queria cuidar das finanças do Bentinho para depois aplicar um golpe nele e fugir com o amante, um exemplo. Já apresenta a proposição e discorre a argumentação, certo? O segundo ponto, para quem vai ser o debatedor, né, exponha os seus argumentos e defenda a sua tese. Não se baseie no que você acredita. Sei lá, eu acredito que realmente Capitu traiu. Mas aí você faz parte da oposição. Aí o que você faz? Você vai ter que defender que ela não traiu. Então, não se baseie nos seus princípios pessoais, mas sim na defesa da tese. E, por fim, no fechamento, faça as considerações finais sobre a sua tese, porque vai ser o fechamento. Então, você tem que pôr ali tudo mais para que você possa fechar e as pessoas concordem com você. Tem que argumentar bem, saber persuadir também, né? Não sei como funciona na sua classe, na sua escola, né? Mas, geralmente, pode trazer fichas, né, no dia do debate para ler os argumentos. Também você não vai ficar lendo, né? Mas, só a leitura. Mas também você já vai saber argumentar sobre. Então, traga umas fichinhas só para servir de apoio, né? Como uma preparação. O importante de tudo isso é, de novo, repito, argumentar bem e pensar como a oposição pode me rebater, para que eu formule argumentos mais fortes. Esse é um ponto chave. Por quê? Se eu sou da defesa, eu tenho que pensar como a oposição pode me rebater, para que eu não permita isso. Se eu sou da oposição, eu tenho que pensar como a defesa pode me rebater para eu não permitir isso, para que os meus argumentos sejam mais fortes que o da oposição. Nesse caso, se eu sou da oposição, minha oposição vai ser a defesa. Se eu sou da defesa, minha oposição vai ser a oposição. Certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima.